O crochê me ensinou sobre paciência e recomeço. Antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês essa lindeza que acabou de sair do forno aqui do Missai Artes. Olha só que coisa mais linda de mamãe, maravilhosa. Esse super tapete de sobrinhas vai sair um vlogzinho mostrando um pouquinho do passo a passo dele e também falando, acho que, sobre tamanho e medidas, tá bom? Mas quis mostrar pra vocês aqui e também vou mostrar pra vocês, ó, olha que chique. Esse suplar super básico, mas que eu achei que ficou super lindo, maravilhoso. Então, bora lá. Pega seu crochê, pega seu chá, seu café e bora conversar aqui e crochetar bastante, né? Gente, quando eu falo que o crochê ele me auxiliou no sentido de desacelerar, de me entender, é porque de fato isso aconteceu. Eu sofri por um bom tempo com depressão e ansiedade, muito mesmo. Na época assim meio que da pandemia desencadeou, mas eu sempre tive essas questões, sabe, de ficar triste e não saber por que eu tô triste, chorar sem necessidade nenhuma. Então, assim, eu ficava chateada porque eu achava que eu era a única pessoa que sentia essas coisas, sabe? De ficar triste e não saber o porquê você tá triste, de ser tão desesperadora essa situação que até a cabeça começa a doer, gente, doer mesmo. Por conta de que você não sabe o que tá acontecendo com você, sabe? E é muito ruim mesmo. Graças a Deus eu tive uma rede de apoio, tenho uma rede de apoio bem grande. Meu marido, a minha família, o pessoal da igreja, o Senhor Jesus, que é o melhor de tudo, né? E tive condição de fazer terapia e tudo mais. Mas uma das coisas que mais me ajudou foi a questão do crochê, porque o crochê, ele é algo que desacelera você, né? E a gente vive um mundo completamente acelerado, gente. Ele é acelerado demais. Tudo é muito rápido e a gente consegue ver isso aqui no YouTube, nas outras redes sociais. O TikTok, por exemplo, é uma rede social rápida, que você não tem paciência de ver um vídeo longo, você quer que seja muito rápido. As mensagens de WhatsApp mesmo, tá na velocidade 2 e a gente não quer mais ouvir na velocidade 2, a gente quer que tenha mais velocidade, porque tem gente que fala muito devagar e você quer acelerar aquela pessoa, né? Então, assim, eu acredito que isso tudo também contribui para que a gente tenha essa pressa muito grande. Os desenhos mesmo, animados. Antigamente tinha uma calma, uma leveza. Gente, tem uns desenhos animados que quando eu lembro assim, nossa, me dá uma alegria, eu chego a me arrepio. Quando eu era criança eu gostava de assistir, sabe, o Pequeno Urso, o Rupert. Gente, se vocês não sabem do que eu tô falando, vocês não me digam por quê, porque eu vou me sentir muito velha. Mas enfim, tem algum desenho que vocês sentem saudade da infância de vocês, que era um desenho assim que te desacelerava, sabe? Era gostoso de ver, tinha um negócio assim que você tinha que esperar até o outro dia e te dava uma ansiedade, mas uma ansiedade legal, tipo, e te ajudava a controlar, a esperar. Hoje não, né? Hoje é tudo muito rápido, a gente tem as plataformas de streaming que você consegue ter todos os episódios, você consegue fazer uma maratona lá com todos os episódios, mas antigamente não, antigamente era muito essa questão de você esperar. As coisas eram lentas, os desenhos eram lentos, né? Tinha a nossa turma, ai gente, que saudade da nossa turma. Tinha uns desenhos assim tão gostosos, tão lentos. Denis o Pimentinha, esses dias eu tava assistindo na Pluto TV, Denis o Pimentinha. E aí até o meu marido falou assim, nossa, como os desenhos de antigamente eram mais lentos pra acontecer as coisas.
Hoje não. Hoje, as crianças de hoje em dia, elas são expostas às coisas muito rápidas, a cor muito rápida, tipo, muito bombardeio de coisas. Os desenhos acontecem muito assim, ó. Senão as próprias crianças não têm paciência de ver. Elas querem que as coisas aconteçam rápido, sabe? E é triste isso, porque isso inconscientemente ou conscientemente, não sei, gera na gente ansiedade, porque a gente quer que tudo aconteça logo, a gente quer se tornar dono da situação o tempo inteiro, sendo que a gente não consegue ter o domínio de tudo. Eu mesmo sou uma pessoa que tem uma ansiedade no sentido também de querer tomar conta de tudo, sendo que eu não tenho condição disso. A gente tem que entender que o que a gente pode fazer, a gente faz. O que a gente não pode é nas mãos de Deus, não é verdade? E eu sempre tive essa questão de querer dominar as coisas e ser criadora das coisas, sendo que eu sou criatura de Cristo, é exatamente isso. E o crochê, ele me ajudou nesse sentido, de desacelerar. E o crochê, pelo menos pra mim, ele me ajudou bastante, bastante nisso. Quando a gente crocheta, a gente pensa. Quando a gente crocheta, a gente canta, a gente imagina. A gente tem que tomar cuidado pra não perder os pontos, né? Mas a gente faz todas essas coisas e é gostoso, sabe? É muito bom a gente se conectar, a gente lembra das coisas que acontecem. Eu mesmo lembro da minha avó, né? Lembro de quando ela tentava me ensinar e eu era criança, eu não tava nem aí para do Brasil, não queria fazer crochê, eu queria fazer outras coisas de criança, sabe? Mas eram momentos bons e hoje eu lembro com carinho, com saudade, e é muito bom. E eu agradeço muito a Deus pelo fato de Ele ter me dado esse dom de saber fazer crochê, porque Ele me ajudou bastante. Ele é terapêutico, né? Eu faço terapia toda segunda-feira, eu converso com a minha psicóloga, eu passo com a psiquiatra. E ela sempre fala a mesma coisa, né? Que atividades manuais, elas são muito boas, porque a sua mente fica em trabalho constante. E aí eu gosto de fazer crochê, eu gosto de fazer pintura, eu gosto de fazer coisas artísticas, né? É muito gostoso. E eu sou grata a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado de conseguir aprender com facilidade essas questões manuais, porque eu acredito que é um dom de Deus. Eu sou grata a Deus porque Ele cuida de mim em todos os detalhes, em todos os momentos. E aí chega uma hora que eu não tenho que perguntar o porquê eu sinto essas coisas ou porquê eu estou assim. Porque Deus é Deus e Ele sabe de todas as coisas e o sol ele nasce para todo mundo, né? Antigamente eu tinha a ideia de que como eu sou crente, eu sou super saiyajin, sabe? Tipo, nada me abala. E não é assim. É obviamente que as coisas elas nos abalam. Por quê? Porque o sol nasce para todos. A palavra de Deus diz que no mundo a gente ia ter aflição. Não é tipo, ó, você é crente, você não vai ter aflição, você vai ter tudo de bom, você nunca vai passar necessidade. Pelo contrário, a palavra diz: no mundo tereis aflição, mas tem aquele descanso, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu estou com você. Então se você tá nessa aflição, não se preocupe, você não tá passando sozinha, eu estou contigo, certo? Às vezes como a gente vive em um mundo muito imediatista, a gente quer que Cristo se adeque a essa rotina, essa cronologia da gente. E não é assim. O Senhor é calmo, o Senhor é sereno, Ele é tranquilo. Então, assim, às vezes eu não quero mais ter esses sentimentos, essas dores. E eu sei que o Senhor, Ele cuida de mim, mesmo quando eu tenho esses sentimentos, mesmo quando eu tenho essas dores. E às vezes dá vontade de fazer como o Paulo disse: Senhor, tire meu Deus, tire esse espinho da carne de mim. Mas o que o Senhor fala para Paulo? Minha graça, ela te basta, Paulo. Então, às vezes, quando eu fico muito, muito chateada e fico desesperada, eu lembro disso, que a palavra de Deus fala assim: a minha graça, ela te basta. Então, assim, respira, calma, eu tô contigo, a minha graça, ela te basta. E a gente tem que ir se alimentando da palavra, né? Então, é legal quando a gente tá fazendo crochê, a gente colocar louvores, colocar palavras para se alimentar da palavra, porque a palavra,
elas nos alimenta, né? Ela é um alimento para nossa alma. A gente vai lembrando das palavras, a gente vai lembrando das coisas e isso vai nos desacelerando também. E é bom. Eu lembro que teve uma época na pandemia que vocês perceberam que eu tô conversando, já esqueci o cochê, né? Gente, esses pontos e prós é complicado de eu fazer, porque eu fico conversando e aí, ó. Mas enfim, eu lembro na época que eu tava com medo na pandemia. Eu tinha medo porque quando eu saía e tinha lugar com muita gente, a minha cabeça começava a queimar e a doer, porque eu não queria ficar perto daquelas pessoas. Ai, era horrível, 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 horrível mesmo. E eu tinha medo, porque uma vez eu passei mal. E aí teve uma época que eu dei uma melhorada, só que quando eu ia pra rua, eu ficava com medo de passar mal de novo e tudo. E aí a minha mãe falou assim que tem uma palavra que fala que se o Senhor não guarda, em vão vigiar o sentinela, né? Então não interessa. Se o Senhor não me guardar, independente, entendeu? Então o Senhor, ele que tá comigo. Que a gente, durante todo dia, durante todo o tempo, a gente tem sim momentos em que a gente tá sujeito a qualquer coisa, né? A gente vive num mundo caído. E se o Senhor não nos guardar, envolve o sentinela. Então tudo está debaixo da permissão do Senhor, né? E é isso, gente. A gente veio conversar desses pontos e prosas. Tô feliz estou grato ao Senhor, porque Ele tem me dado graça, Ele tem me dado força, Ele tem me dado dom, esse talento bonito de fazer crochê, que além de auxiliar na renda, Ele também me desestressa, Ele me desacelera, Ele me faz pensar, Ele me faz refletir, e principalmente é bom quando a gente consegue refletir na palavra de Deus, entender que Ele é Criador e que nós somos criatura, e que por mais que a gente tenha momentos de ansiedade, momentos de depressão, momentos de tristeza, isso não significa que o Senhor não está conosco. Significa que a gente precisa ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, que a gente não é dessa terra, somos peregrinos rumo à terra celestial, né? Então, esse pontos e prosas, acredito que foi isso. Eu tinha pensado em ir para outro viés nesse vídeo, né? Falar mais da questão do crochê em si, mas eu achei que seria legal compartilhar essa outra questão da palavra também. É sempre bom falar do Senhor Jesus, é sempre bom levar um pouquinho da palavra de Deus. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curta, comente, compartilha, se inscreva nesse canal, né? Que Deus abençoe a semana de vocês. Que, segundo a vontade dele, vocês possam ter paz, porque Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa alegria, amém? Até a próxima, gente! Tchau!